Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por tudo que vimos até agora e por tudo que o Senhor fez nos nossos corações através da mensagem que as crianças nos passaram. Que o nosso coração esteja aberto para o teu evangelho. Nós queremos te render graças, ó Deus, pelo sangue de Jesus e pelo sacrifício do Cordeiro. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Hoje nós estamos começando a série da Páscoa. E como vocês viram, né, as crianças colocaram o púlpito aqui do lado. Então, eu estou me sentindo meio diferente sem o púlpito aqui. Então, a pregação hoje vai ser old school, sem PowerPoint, ok? Então, se você que gosta dos PowerPoints, a semana que vem a gente retorna com eles. Lembrando que alguns dos nossos jovens, o presbítero Azor, eles estão agora pela manhã na ordenação do pastor Guilherme. O pastor Guilherme está sendo ordenado na igreja de origem dele, que é a igreja presbiteriana de Alphaville. Então é um momento muito singular. Ele está sendo ordenado agora pela manhã. À noite ele vai estar aqui pregando a continuação da série. Junto também teremos a ordenação de novos diáconos e o empossamento dos presbíteros. Vai ser um tempo muito bacana. Se você quiser estar aqui com a gente à noite, será legal. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. E prometo, meus irmãos, que eu serei rápido, que eu serei breve nesta manhã com vocês, tá bom? Êxodo capítulo 12, a partir do verso de número 1, nós vamos trabalhar a Páscoa do Messias. A Páscoa do Messias. O que significa a Páscoa? Eu não sei vocês, mas se você olha as nossas redes sociais, se você assiste os comerciais de televisão, se você, como qualquer pessoa normal, está inserido na cultura, você vai perceber que tudo na Páscoa conspira contra a mensagem da cruz. Tudo na Páscoa conspira contra a mensagem da cruz. Talvez a Páscoa seja um dos feriados mais desconfortáveis para nós. Mais desconfortáveis. Por quê? Henry Nouwen, ele diz algo assim fantástico em um dos seus livros. Ele vai dizer que a nossa geração é uma geração que deseja vitória sem dores. Nós adoramos vitórias fáceis. Nós queremos crescimento sem crise. Nós queremos crescimento sem crise. Nós queremos cura sem dor. Nós queremos ressurreição sem cruz. Nós queremos ressurreição sem cruz. Por que a Páscoa é tão desvirtuada? Perceba, o Natal, você tem o Papai Noel concorrendo com a manjedoura. Você tem o Papai Noel concorrendo com a manjedoura. Mas ainda assim, na cultura popular brasileira, você tem ainda a imagem, né? Nós vemos na cultura, nossa cultura massivamente católica romana, nós temos ainda o presépio. Você vê em alguns lugares, prefeituras, poder público, montando presépios, montando decoração, e existe ali a lembrança do menino Jesus. Pergunta, na Páscoa acontece a mesma coisa? Na Páscoa você tem, no meio secular, a cruz sendo lembrada. E por que isso é tão difícil? Porque este feriado é tão descaracterizado na nossa cultura. Porque veja, celebrar o advento é fácil, não é? O advento é fácil. Quem não celebra a vida? Quem não celebra a vida? Um dos momentos mais significativos para um casal é quando você sabe que vocês estão gerando uma vida. A sua esposa está grávida. Um dos momentos mais significativos para mim como homem foi quando eu peguei o meu primeiro filho nos braços. Celebrando a vida. O advento é fácil celebrar. Mas a Páscoa nos convida a celebrar a morte. Daí a gente fica desconfortável. A gente fica muito desconfortável. Porque a Páscoa é um convite
a você a celebrar a morte. Ou não é? O que aquela cruz representa? Hoje nós olhamos as nossas cruzes. Não sei se você prestou atenção, de fato, na belíssima mensagem da cantata das crianças. Todas as árvores, todas as 3 árvores, para fazerem parte da história da redenção, elas precisaram morrer. Elas precisaram se doar. Todas as 3. Todas as 3 árvores para participar de uma história muito maior do que delas mesmas, precisaram se despir dos seus sonhos, se despir das suas expectativas. E precisaram então fazer o quê? Celebrar a sua própria morte. Perceberam por que a Páscoa é tão desconfortável? Perceberam porque na Páscoa a gente bota um coelhinho nos comerciais, fofinho, bonitinho, né? Você percebeu que na Páscoa a gente dá chocolate e a gente não lembra da morte de Cristo Jesus? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Páscoa, ela é o feriado central na vida de um cristão. Semana passada, o pastor Guilherme fez menção de que os reformados, eles observam a quaresma. Os reformados observam as quaresmas, não no sentido católico romano, mas no sentido de preparar o seu coração para um dos momentos cruciais da história. Cruciais da história. Mas aqui vale uma ressalva. A história da Páscoa, ela não está simplesmente ligada à morte e ressurreição de Cristo, mas a toda a história da ressurreição. A morte e ressurreição de Cristo é o evento central da história. Mas a grande história da salvação, da redenção, está em toda a história da humanidade das Sagradas Escrituras. Então, leia comigo o livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso de número 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe, então, um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas e das casas nas quais vocês comerem o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar e ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquele mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrando-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento.
No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outro no 7º. Não façam nenhum trabalho nestes dias, exceto o da preparação da comida para todos. Só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No 1º mês, comam pão sem fermento, desde a entardecer até o 14º dia, ao entardecer no 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Sejam estrangeiros, seja natural da terra, não comam nada fermentado. Onde quer que vocês morem, comam apenas pão sem fermento. E aqui nós temos a primeira instrução da Páscoa. Eu não sei se vocês repararam na leitura do texto, mas a primeira coisa que acontece quando Deus vai instituir a Páscoa, ele faz uma releitura da vida. Vocês perceberam? Ele faz uma releitura da vida. Ele desloca o ano. Quando que começaria o ano judaico? Com a celebração da Páscoa. Existe uma reorientação da vida. Então, talvez o primeiro princípio que a Páscoa deveria nos ensinar é a reorientação da nossa vida à luz daquilo que Deus faz na nossa história. Perceba, eles tinham um ano corrente vigente. Eles tinham um calendário egípcio mapeado pelas estações e pela lua. No entanto, quando Deus vai formar um novo povo, ele reorienta este povo. Ele reorienta este povo para que a festa da Páscoa seria o quê? O início do ano. No primeiro momento da vida. No primeiro momento, quando eles começassem um novo ano, eles parariam e ao invés de começarem o ano com as suas próprias forças, eles lembrariam daquilo que Deus fez por eles, de toda a libertação que Deus promoveu para eles diante de um império tão poderoso quanto o Império egípcio da época. O Império egípcio da época, não sei se você sabe, mas guardadas as devidas proporções, ele era uma primeira potência mundial, tanto econômica quanto bélica. O Egito tinha a maior economia. O Egito tinha o maior exército. Como um povo desarmado, como um povo que era escravo, se libertaria de tão grande opressão? De tão grande opressão. Como um povo que era mão de obra barata, porque eles eram escravos. Como um povo tão poderoso deixaria a sua mão de obra barata ir embora. Ir embora. Sem nenhuma guerra, sem nenhuma compensação. É isso que o texto está narrando. O texto está narrando uma reorientação da vida. A Páscoa serve, em primeira instância, para você reorientar a sua vida. À luz do quê? À luz da sua justiça, à luz das suas forças, à luz das suas possibilidades. Perceba, a nossa cultura é completamente contrária a isso, não é? Completamente contrária a isso. Completamente contrária. Por quê? Porque na nossa cultura, quem está no centro das decisões? Deus. Deus, ele é o centro de todas as decisões.
Ou somos nós mesmos? A nossa cultura é focada nós mesmos. Perceba, nós dizemos que nós somos um país cristão, né? Muitos daqui celebram o Ano Novo. Quanto do Ano Novo nosso, na celebração do nosso Ano Novo, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, quantas vezes nós nos esquecemos de quem Deus é nas nossas vidas? Quantas vezes Deus passa desapercebido em nossas comemorações? Quantas vezes, diante das nossas conquistas pessoais, nós achamos que nós conquistamos por merecimento próprio, por justiça própria? O que Deus está fazendo neste momento com o seu povo? Reorientando a vida deles e dizendo: eu sou o centro. Eu sou o início de tudo. Eu sou o início de tudo. É tudo a partir de mim. É tudo a partir de quem eu sou. Eu não sei se vocês prestaram atenção nas nossas crianças, mas cada uma das árvores tinha um sonho, não tinha? Cada uma das árvores tinha um sonho. E talvez a gente possa parecer como uma dessas árvores, né? Com os nossos próprios sonhos, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. No entanto, o destino solapa os nossos sonhos. Nos roubam. O destino vem sem previsibilidade e nos tira aquilo que tanto nós planejamos. Como a gente lida com isso? A espiritualidade cristã lida com isso com Deus sendo o centro de todas as coisas. Então deixa eu te fazer uma pergunta, com todo respeito. Deus, ele de fato é o centro na sua vida? Todas as coisas, todos os seus sonhos, todos os seus planos, todos os seus projetos, eles partem a partir de você mesmo ou da sua submissão à palavra de Deus? Porque veja, um outro princípio que esse texto nos ensina, não sei se você prestou atenção na leitura, é que Deus vai exercer juízo sobre toda a terra. Perceberam isso? Deus vai exercer juízo. E talvez a Páscoa não seja um bom feriado para a nossa cultura, por quê? Porque ela descaracteriza o Deus que nós muitas vezes projetamos. Porque, veja, qual é o Deus projetado pela nossa cultura? Qual é o Deus projetado pela nossa cultura? Quem cresceu na década de 90 assistiu uma apresentadora durante muitos anos chamar Deus de o cara lá de cima. E essa apresentadora permeou a nossa cultura como Deus sendo simplesmente o cara lá de cima. E esse cara lá de cima, geralmente, na nossa cultura, ele é de duas uma, ou um bonachão, ou um esquecido. Ou um esquecido. Bonachão porque tudo que nós lembramos de Deus, a partir da nossa cultura, é que Deus ele é amor. E que é bíblico. E que é bíblico, porque a própria Bíblia define Deus como amor. No entanto, a Bíblia também define Deus como o quê? Como justiça. Mas a nossa cultura, justiça não cabe. Justiça não cabe. Não cabe. Só cabe o quê? Amor. E não o amor bíblico, o amor que a gente entende como amor. Um amor altamente permissivo. Perceba, o amor na nossa cultura é altamente permissivo, porque ele é bonachão. O amor da nossa cultura permite tudo.
No amor, na nossa cultura, não existe correção. Perceberam? As nossas crianças aprendem isso desde cedo. Desde cedo. Que o amor na nossa cultura não existe o quê? Correção. Quando você tenta corrigir o seu filho de algo que ele fez errado, o que ele fala para você? Eu não sei os seus, mas os meus dizem: papai, o Senhor não me ama. Por quê? Porque na nossa cultura, sinônimo de amar é permitir todas as coisas. Então, Deus é um bonachão. Mas ele pode ser também uma outra coisa, esquecido. Deus criou todas as coisas e abriu mão. Então, como nós somos um país majoritariamente cristão, provavelmente Deus se encaixa em uma dessas categorias. Deus, ele criou todas as coisas, mas ele ficou meio chateado com as coisas que ele criou, então ele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus não se interfere. Deus não interfere na minha vida. Deus, ele está lá, Criador, mas ele não interfere. Qual que é o Deus que a espiritualidade bíblica apresenta? A pergunta passa a ser essa: qual é o Deus da espiritualidade bíblica que a Bíblia nos apresenta? Um Deus bonachão? Que permite todas as coisas, em nome do amor? Em nome do amor eu permito todas as coisas. Um Deus esquecido? Que criou todas as coisas e abriu mão dessas coisas? Ou um Deus que intervém? Segundo o texto que nós lemos, Deus, ele é um Deus que intervém nas nossas vidas. Ele trabalha nas nossas vidas. E o fato de trabalhar nas nossas vidas, a justiça precisa ser exercida. Porque um ato de justiça é um ato de correção. Então, não sei se você percebeu, diz o texto bíblico, que é pesado esse momento. Todos os primogênitos que estavam no Egito seriam acometidos da morte. Agora, perceba, ao mesmo tempo que Deus é justiça, Deus, ele providencia uma saída misericordiosa. E qual que é a saída misericordiosa que Deus proporciona? Qual que é a saída misericordiosa que Deus proporciona? Deus diz que precisa ter um substituto. E esse substituto seria um cordeiro ou um cabrito, sem mácula, sem mancha nenhuma, sem defeito algum. Esse cabrito, esse cordeiro, ele seria sacrificado e o sangue dele seria colocado nos umbrais das portas. E aquela casa que estava sob o sangue do cordeiro, ela seria o quê? Poupada. Deixa eu te perguntar uma coisa que muitas vezes, quando a gente lê as Sagradas Escrituras, passa desapercebido. Se um israelita, alguém da tribo de Israel, ouvisse o que Arão e Moisés disseram para eles, disse assim: isso aí não vai acontecer. Isso aí não vai acontecer. E naquela noite, ele não colocasse o sangue do cordeiro sobre os umbrais da sua porta, o que aconteceria com o primogênito desse israelita? O que aconteceria? Todos estavam sob juízo. Todos estavam. Os egípcios, os estrangeiros, todos do povo de Israel. Sabe por quê? Porque ninguém diante de Deus é bom o bastante. E aqui está mais um erro da nossa cultura. Nós achamos, e por isso que a Páscoa é desconfortável, nós achamos
que através das nossas bondades, que através dos nossos méritos, nós podemos conquistar um favor de Deus. Deus, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Deus, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom profissional. Deus, eu sou um bom cidadão, eu pago os meus impostos, eu faço tudo certinho, Deus. Eu mereço ser alvo do seu amor. Deixa eu te dizer, não é por merecimento. Tem duas coisas, ou duas palavras que devem nortear a vida de todo discípulo de Cristo Jesus. Que foi o que aconteceu nessa noite. Quem foram os salvos daquela noite de libertação? Aqueles que se submeteram à palavra e adoraram o verdadeiro Deus. Se você lembrar, na leitura que eu fiz com vocês, uma das coisas que Deus diz é que Ele vai desmascarar os falsos deuses. O que acontece com aqueles que se submetem à palavra e adoram o único e verdadeiro Deus? E, gente, isso não tem a ver com religião. Isso não tem a ver com igreja presbiteriana, igreja fulana, igreja ciclana. Isso tem a ver com ser discípulo de Cristo Jesus. Isso tem a ver com adoração. Isso é uma coisa que todos nós precisamos entender. Que discípulo de Cristo Jesus, que pessoas que creem em Deus, têm dois movimentos principais: submissão e adoração. Quanto mais você se submete, quanto mais você adora, mais refinada será a sua fé. Eu tenho falado insistentemente isso aqui, porque na nossa cultura, a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, ela é caracterizada por algo quase que profano. Ela caracteriza a fé como uma forma de você como uma moeda de troca. Eu tenho fé, Senhor, então o Senhor tem que me dar aquilo que eu estou pedindo, porque eu tenho fé. Não, a fé não é isso. Como que você exercita a sua fé? Você exercita a sua fé adorando e sendo submisso à palavra de Deus. Então, naquela noite, como que eles exercitaram a fé deles? Simplesmente adorando e se submetendo à palavra, fazendo exatamente o que eles disseram, o que Deus disse através de Arão e de Moisés. Mas tem uma outra coisa que a Páscoa conspira contra a nossa cultura. E a gente não gosta. A Páscoa, ela sabota o individualismo. Perceberam? A Páscoa não é uma festa individualista. Não é uma festa sobre você. Não é uma festa sobre os seus méritos. Não é uma festa sobre quem você é. É uma festa sobre um povo. Perceba, quando Deus institui a Páscoa, Ele institui uma refeição em torno da mesa. Não é isso? Daí Ele diz o seguinte: se não tiver gente o suficiente na sua casa, o que você faz? Você chama o vizinho e se junta com ele. Porque não é sobre você, sua família, seu mundo. É sobre um povo. A festa da Páscoa sabota o nosso individualismo. A festa da Páscoa faz com que eu, majoritariamente, precise olhar para aquele que está ao meu lado. A festa da Páscoa é um exercício de misericórdia. Essa é a Páscoa do Messias. Mas tem uma última coisa
Daí o pessoal vai gostar quando eu prego old school, porque é mais rápido do que com o PowerPoint. É isso. Tem uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu gostaria de voltar. Quando Moisés e Arão instituem a Páscoa, ele fala sobre um substituto. E naquele momento, é um cordeiro. Um cordeiro sem defeito nenhum. Deveria ser aquilo que o povo não era, cheio de defeitos. É isso que o texto está dizendo. O texto diz o seguinte: você é uma pessoa cheia de defeitos. Então, veja só, a festa da Páscoa me ensina, e por isso que ela é tão desconfortável para a gente, porque veja, em uma cultura onde o eu é exaltado, você falar que você é uma pessoa cheia de defeitos é uma sabotagem, mas a festa da Páscoa me ensina que eu não tenho justiça própria, que eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Cheia de defeitos. Que eu não tenho bondade, e que minhas bondades, aquilo que eu chamo de bondade em mim, sem um substituto, não é bondade. Porque veja, até as bondades que eu não faço de maneira altruísta, eu faço para ser amado. As bondades que eu faço para ser reconhecido. Eu sei que talvez isso só aconteça comigo. Mas quando você faz algo para alguém, eu sou assim. Se eu fizer um favor para você, eu espero pelo menos um obrigado. Um leve reconhecimento. Eu espero, não espero? Um leve reconhecimento. Se eu faço alguma coisa para minha esposa, eu espero reconhecimento ao quadrado. Porque se ela falar assim, obrigada por isso, eu falo assim, é insuficiente. Esses dias, o Arthur chegou, fui buscar o Arthur no colégio, e daí ele entrou no carro, ele olhou para mim e falou assim: papai, muito obrigado por você ser meu pai. Eu achei aquilo estranho. Eu falei, lá vem. Porque filho, quando do nada faz isso, a primeira coisa que você pensa é lá vem. Daí eu falei, mas por que você está tão assim bondoso comigo, meu filho? E naquele semana, eu contei para vocês semana passada, ele tinha participado do triatlon. Daí ele falou assim, papai, é um agradecimento atrasado, porque você me ajudou no triatlon. Naquele dia do triatlo, ele não tinha falado absolutamente nada. Mas quando ele falou, obrigado, eu te amo, tal, eu confesso para vocês, eu fiquei, orgulhoso. Eu falei, eu sou um pai bom mesmo, viu? Eu queria ser meu filho. Eu vi a minha própria bondade. Só que essa minha bondade, destituída da cruz de Cristo Jesus, não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. Está aqui uma das coisas que a gente não consegue entender. Porque quando a gente pega essa bondade, né, e a gente sente ela no nosso coração, a gente fica orgulhoso e fala assim, agora sim Deus está feliz comigo. Mas não está. Não está porque eles precisavam de um substituto. Porque eles eram cheios de defeitos. Você é cheio de defeito. E você precisa de um substituto. Naquele momento era um substituto provisório. Mas segundo o texto de Hebreus, quando ele fala da crucificação e faz a imagem da Páscoa novamente, ele fala que agora nós temos um substituto o quê? Perfeito e permanente. Nós temos um substituto perfeito e permanente que é Cristo Jesus. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Cristo Jesus, ele é o bom pai. Ele é o bom marido. Cristo Jesus, ele é o bom filho. Ele é tudo aquilo que nós não poderíamos ser. E ele foi para a cruz,
do Calvário pelas minhas imperfeições. Por que a Páscoa do Messias é tão desconfortável? Porque ela confronta quem de fato nós somos. Então, neste domingo e nos próximos domingos, nós vamos falar sobre a Páscoa do Messias. E, sinceramente, eu e os outros pregadores esperamos que você saia daqui incomodado com o Evangelho de Cristo Jesus. Mas que você seja transformado por esse incômodo. Porque perceba, não existe transformação sem incômodo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e me acompanhar nesta oração? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te agradecer porque por Ele, e somente por Ele, nós temos todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todas as nossas imperfeições pregadas naquela cruz junto com Ele. E por isso nós somos aceitos. Somos aceitos pelo teu amor. O teu amor não é um amor bonachão. Não é um amor permissivo. Mas é um amor, ó Deus, transformador que executa a sua justiça para moldar o nosso coração, para transformar o nosso coração. Para que sejamos a melhor versão de nós mesmos, mas é somente pela graça e pelo teu amor. Isso não é um esforço humano. Essa é a santificação, a transformação, que somente o Senhor pode promover. E Pai, assim como eu, muitos estão cansados de tentar mudar e não conseguir. Nós precisamos da tua graça. Nós precisamos do teu amor para a transformação que nós tanto desejamos, Senhor. Essa inquietação, Pai, nós colocamos diante do Senhor e pedimos que, em nome de Jesus, o teu Santo Espírito transforme as nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no nosso meio nesta manhã. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.